Você não pode, ao acordar, comer o quê? Você não pode, ao acordar, comer o quê, doutora Luciana? A insulina é um índice muito importante, muito mais importante para se observar do que a glicemia, porque índice glicêmico, pico glicêmico, você consegue corrigir alterando a ordem da alimentação. Então, às vezes, não é nem a alimentação propriamente dita, o carboidrato, né, que é o que vai gerar a glicose ali, açúcar e elevar esse pico glicêmico. Mas muito mais do que isto, né? O que é mais importante aí é a ordem que você se alimenta. Tem um livro espetacular nesse sentido também, e aí a gente sempre relaciona com essa questão do diabetes, que é chamado A Revolução da Glicose. E nesse livro, A Revolução da Glicose, a autora fala a respeito desta ordem específica dos alimentos. Quando você se alimenta primeiro com carboidrato, né, você eleva muito rapidamente o pico glicêmico, você dá muito trabalho para o pâncreas assim que qualquer alimento cai ali no estômago, começa a ser digerido ali no intestino, e aí já dá um trabalho muito grande para o pâncreas, ele começa a produzir muita insulina, e aí a glicose sobe bastante e você tem um pico glicêmico. Se ao contrário disso, antes você consome alimentos crus, alimentos frescos, alimentos verdes, frutas, verduras, legumes, você estaria preparando o seu organismo com as enzimas, que é assunto também que várias outras vezes nós temos tocado, aqui temos comentado aqui nas nossas lives. E aí, se você consome primeiro esses alimentos, você prepara o seu organismo como um todo para que ele receba os próximos alimentos e digira esses alimentos corretamente. E aí, a partir de então, faz qual seria o próximo alimento? Você iria consumir carboidrato, proteína e gordura. Então, consumiu ali proteína e gordura, e só por último, só ao final, você iria consumir o carboidrato. Porque aí, deixando por último o carboidrato, você teria todo um processo digestivo na ordem correta e não produziria esse pico glicêmico. A glicemia estaria relativamente controlada, e com isso você iria controlar um quadro que você já consideraria de diabetes. Né? Se a pessoa... Mas aí isso tem muito a ver com a mudança do hábito, né? Porque você acorda, você já vai lá com o pãozinho, né? Pãozinho, então. Aí depois no almoço, arroz, feijão com macarronada, né? Que o brasileiro mistura tudo ali, né? E chega de noite ainda tem bolo e tem salgadinho, né? Tudo à base de farinha. Eu não faço nada disso. Estou dando exemplo da população aí. Não. Tenho certeza absoluta. Pois Betete. Aí eu queria saber, doutora, para a gente ficar um pouco mais prático, sim, da maioria, estatisticamente, dos seus pacientes, né, e também, lógico, dos seus estudos, porque você ministra aula lá na Indústria Saúde Brasil, falando da Indústria Saúde Brasil, você que pretende fazer um curso de naturopatia, ou você que é médico e quer fazer uma pós-graduação em naturopatia, Indústria da Saúde Brasil. Está ali o telefone na tela, aí está aqui embaixo também no banner. Indústria da Saúde Brasil, eu recomendo, a doutora Luciana Fortes recomenda, ela é uma das professoras mais... não dá para tirar 10 com ela não, hein? Você tem que ser muito bom para tirar 10. Eu já fiz a pesquisa ali, você tem que estudar muito. Eu estou estudando muito para tentar tirar um 8,9 ali. Indústria da Saúde Brasil, você que é médico, você que é dentista, você que é fisioterapeuta, você que não tem profissão e gosta da área da saúde, é a oportunidade. É a profissão que mais cresce hoje no mundo. No mundo é a naturopatia. Eu queria um exemplo da sua rotina junto aos seus pacientes, né? Ou seja, o paciente que já chega no seu consultório pré-diabético, aí você faz o exame, como é que você faz esse exame do parasita, se está ali, e na prática, a hora que você detecta que tem um parasita, quanto tempo você consegue eliminar, e em quanto tempo o paciente consegue perceber aí a parada do crescimento, a parada no caminhar para o diabetes?
Tá, a primeira coisa, quais são os exames, né? Então, lá, a primeira coisa que a gente faz é uma biorressonância, muitas das vezes, para identificar a presença desses dois parasitas em particular. Existem outros, né? Mas esses dois em particular a gente precisa identificar. Quando a pessoa já vem com os exames de insulina, de glicemia, a gente também avalia naturalmente esses parâmetros e a pessoa já vem com as queixas, né? Então a gente faz uma avaliação clínica também. Quando, Betete, é muito comum a gente vir com as pessoas reclamando de sintomas típicos de quem tem problemas de tireoide, né, como as unhas quebradiças, né, tontura, formigamento, dormência, além dessa questão do sobrepeso, né, então uma pessoa com diabetes e uma pessoa com problemas de tireoide, ela tem uma semelhança ali na sintomatologia, porque no final das contas, se a pessoa tem a tireoide hipofuncional, se não funciona direito, pode ter certeza que aí vai ter também uma relação com o diabetes. Então, uma coisa está relacionada à outra. Então, a gente faz essa avaliação e avalia também, e principalmente, a rotina da pessoa. Quais são os alimentos que ela consome, quais são os horários de descanso daquela pessoa, como é que ela quebra o jejum. Isso que o Betete falou agora é importantíssimo, é fundamental. Às vezes a gente tem esse hábito, né, a maioria das pessoas, de quando acorda já quebra o jejum com o carboidrato, e isso é extremamente nocivo para quem apresenta um quadro como esse, para todas as pessoas de uma maneira geral, mas para quem apresenta um quadro como esse é muito, muito mais grave. Quem é pré-diabético, atenção, para você que está ali no limite ali do pênalti para entrar no campo como diabético, você não pode, ao acordar, comer o quê? Você não pode, ao acordar, comer o quê, doutora Luciana? Carboidrato. Então, essa é a resposta mais rápida. Qualquer carboidrato. Ou seja, Bolo, um pão. a doutora Luciana já quer que 180 milhões de brasileiros, a partir de amanhã, não vão para a padaria, hein? Não pode ir na padaria comer pão, hein? Pois é, se ela preparar o organismo dela antes, né? O que é preparar o organismo antes? Com um fresco, com algum alimento fresco, que pode ser uma fruta, pode ser um suco verde, né? Pode ser um suco funcional. Então, dentre essas opções de verdes e frescos, a gente vai ver inúmeras. Até o próprio suco verde tem várias, né? Tem infinitas combinações aí, porque você vai pegar um folhoso, uma fruta, uma raiz, misturar ali e tomar um suco verde e preparar o seu organismo. A quebra do jejum, ela é fundamental, é muito importante. E quando você for comer o carboidrato, que aí muita gente vai trocar o pãozinho, Betete, pela tapioca, mas isso também não é suficiente, comer só a tapioca, troquei o pão pela tapioca. Você tem ali, de todo modo, uma grande quantidade de glicose sendo produzida à medida que você consome carboidrato, que é açúcar puro. Então, você teria que revertir esse carboidrato com alguma proteína, com alguma gordura. Então, por exemplo, associar ali uma proteína como o ovo. Excelente.